vocês? Antes de mais nada, curta aí a nossa página para não esquecer que é Enem por Matheus Prado, certo? E fique por dentro das nossas atualizações. Vamos comentar aqui uma questão da competência número 7. Na verdade, são duas questões, eles dão dois textos pra gente, né? E eles fazem duas perguntas a respeito desses textos, né? Então é aquele exercício que ele fala assim: esses textos são base para responder tal e tal questão. Então olha só, aí ele fala assim, tem o texto 1 que fala sobre o uso das sacolas de plástico. Ele fala assim que é praticamente impossível nós imaginarmos nossas vidas sem o plástico, né? Ele está presente nas embalagens de alimento, ele está presente nos remédios, nas bebidas, nos eletrônicos, nos automóveis, etc. Aí ele fala assim que esse uso constante, grande do plástico, né? Ele ocorre devido à sua atoxicidade e inércia, né? Isto é, quando em contato com outras substâncias, o plástico não se contamina. Então, ao contrário, ele protege o produto embalado. Então, ele mostra aqui os benefícios, ele só está mostrando os benefícios do plástico. Aí ele fala assim, outras duas grandes vantagens do plástico é porque ele é leve, né? Eles não alteram o material que foi embalado nele, são 100% recicláveis, apesar de grande parte do planeta ainda não reciclar como deveria o plástico, mas é um material muito bom, é isso que o primeiro texto traz pra gente. Já o segundo texto, ele fala assim: sacolas plásticas são leves e voam ao vento, por isso elas entopem bueiros, esgotos, causando as enchentes. São encontrados, inclusive, diariamente, sacolas plásticas no estômago, por exemplo, de golfinhos, baleias, focas, que são mortos por sufocamento. Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os consumidores, mas têm custo incalculável para o nosso meio ambiente. Olha só, questão da opinião e do ponto de vista. Eu tenho dois textos aqui, ambos falam sobre o mesmo assunto, só que eles apresentam pontos de vista diferentes. Um falando sobre os benefícios e que o plástico é bom para a sociedade, e o outro falando que é justamente o contrário, que inclusive mata animais, que fica lá no meio ambiente. Então, a primeira questão ela faz o seguinte com a gente. Em contraste com o texto 1, no texto 2 são empregadas predominantemente estratégias argumentativas que, letra A, atraem o leitor por meio de previsões para o futuro. Não tem previsão para o futuro, simplesmente explico que o plástico é bom e o plástico é ruim, independente do tempo, sempre será assim. Letra B, apelam para a emoção do leitor mencionando a morte de animais? Não necessariamente, né? Não é uma estratégia argumentativa dele querer usar em si só os animais, porque ele não cita só isso, ele cita a questão das enchentes, ele cita a questão da reciclagem também. Letra C, orientam o leitor a respeito dos modos de usar conscientemente as sacolas plásticas? Não há uma orientação, na verdade ele só comenta, né? Para que as sacolas plásticas são usadas, se isso é bom, se isso é ruim, mas não tem uma orientação. Ele simplesmente, no texto 1, fala que isso é bom e no texto 2 ele critica isso, tudo bem? Letra D, intimidam o leitor com as nocivas consequências do uso indiscriminado de sacolas plásticas, né? O texto 2 sim, mas o texto 1 não. E letra E, recorrem à informação por meio de constatações para convencer o leitor e evitar o uso de sacolas plásticas. Opa, aí sim, né? O que o texto 2 faz? Ele constata que o uso das sacolas é prejudicial ao meio ambiente e usa disso para convencer o leitor para que ele evite o uso das sacolas. Então a alternativa correta é a alternativa E. Muito fácil. Já a segunda questão que é dada no exercício, fala assim, ó. Na comparação dos textos, observa-se que o texto 1, que é aquele que fala dos benefícios, né, apresenta um alerta a respeito do efeito da reciclagem de materiais plásticos e o texto 2 justifica o uso desse material reciclado. Nenhum dos textos fala nada do que aqui foi comentado, tudo bem? Então, ó, podemos esquecer isso daqui. Letra B. O texto 1 tem como objetivo apresentar a versatilidade e as vantagens, né, do uso do plástico na contemporaneidade. Já o texto 2, o objetivo dele é alertar os consumidores sobre os problemas ambientais decorrentes das embalagens plásticas que não são recicladas. Opa, essa alternativa está falando certo. Gostei, vamos ver se tem alguma que mate a letra B. Letra C, o texto 1 expõe vantagens sem qualquer ressalva do uso do plástico. E o texto 2 busca convencer o leitor e evitar o uso de embalagens plásticas. O texto 1 expõe vantagens sem qualquer ressalva do uso do plástico.
Não, ele fala, né? Ele tem lá uma ressalva no final que ele comenta o seguinte: não o plástico ele é 100% reciclável, mas infelizmente não é aproveitado, né? Visto que em todo o mundo a percentagem de plástico reciclado é ainda irrelevante, ou seja, ele faz sim uma ressalva. Então C está errado. Letra D. O texto 1 ilustra o posicionamento dos fabricantes de embalagens plásticas, mostrando por que elas devem ser usadas. O texto 2 ilustra o posicionamento dos consumidores comuns que buscam praticidade e conforto. Não buscam praticidade e conforto, tudo bem? Nem traz a questão dos fornecedores de plástico para o mundo. Então, letra D, nada a ver. Letra E. O texto 1 apresenta um alerta a respeito da possibilidade de contaminação dos produtos orgânicos e industrializados decorrente do uso de plástico em suas embalagens. Não, o texto 1 não apresenta um alerta. O texto 1 fala que, na verdade, as embalagens protegem, não deixam pegar cheiro, não deixam pegar sabor, elas protegem aquilo que elas embalam. Então já podemos eliminar só por esse comecinho. A alternativa correta é a alternativa B. Muito fácil, muito tranquilo. Então não deixe de aproveitar. Entra lá na nossa página que é www.guienem.org.br. Veja lá um conteúdo exclusivo que nós preparamos para você, certo? Um beijo carinhoso, até a próxima e tchau!